É a minha primeira criação oficial, assim, no contexto de ter toda uma equipa, ter um teatro, ainda por cima, depois veio mais tarde, mas o Festival Alcântara. Então foram uma combinação de elementos que fizeram concretizar ou fazer o Elefante acontecer. A vontade já vinha de algum tempo de criar. Eu fiz algumas criações no passado, uma enquanto estava na companhia de Nova York, Cedar Lake, que coreografei para os meus colegas. Tinha feito também um outro solo para mim, mas assim uma coisa muito breve, quando estava no Netherlands, e ocupei uma galeria em Bruxelas para uma meio pop-up performance que eu imaginei, e falei lá com a galeria e deixaram-me, porque estava em transição, e foi assim super natural e fácil. Então ocupei 3 dias, 3 horas cada dia, portanto eu tinha já experienciado uma mistura entre uma criação meio espontânea e meio no contexto de uma programação de uma companhia de repertório, que tem sempre aquele momento das criações. Mas a minha vida inteira, na minha carreira, a minha vida profissional tem sido como intérprete. E então o lugar da criação tem surgido a ideia do que é que seria quando fosse eu a criar, no total, o que é que seria. Então havia essa curiosidade. Mas o Elefante no Meio da Sala foi basicamente oferecido. Começou com a TBA, com a Laura Lopes, e depois uma série de sessões. O Rui Horta também, ao mesmo tempo que a Laura, mas o Rui Horta foi quem me pôs em contacto com o La Fabrique do Teatro Chaillot, em Paris, que tinha uma residência para maio de 2021. Não, espera, que ano é que estamos? 2022, exato. Isto foi com uma conversa em dezembro de 2020, enfim. Isto para dizer que foi uma conjuntura de interesses, de pessoas que já me acompanhavam a minha carreira, no caso do Rui já desde o conservatório que nos conhecemos, a Laura uma coisa mais recente, com um convite para uma video performance que eu fiz em 2020, em dezembro, para o recolhimento obrigatório. Então, ou seja, ligações entre pessoas, o Alcântara, com o solo que eu fiz em 2020 com a Esther Salaman, e então o Elefante foi mais ou menos uma boa coincidência de eu ter voltado a Portugal, depois de muito tempo fora, de ter estes 3 pilares, de certa maneira, que conjuraram este convite e o vir a ser do Elefante. E então eu acho que o Elefante, na verdade, é um bocado, sei lá, um bocado um rite of passage, um momento de passar uma etapa ou de fazer uma reflexão da minha atualidade, na minha vida, carreira e existência, que coincide com, de certa maneira, oficializar o lugar de criadora. Mas é um lugar que para mim tem sempre vindo a ser. Então é mais quase neste contexto presente foi o que surgiu. Na minha existência completa, a Vânia. Aliás, a Vânia Soraya, porque aí inclui a Soraya, o meu segundo nome, e é o nome que a minha família me chama. E então é um bocado o lugar íntimo, o lugar mais privado, ou de uma intimidade familiar de há muito tempo. E o Vânia é o nome público de carreira, de amizades e tudo. Então a Vânia Soraya tem questões contínuas, não é? Ou seja, é na minha existência que atravessa o profissional e o pessoal. Há muito uma sensação de eu ser meio camaleónica, de me adaptar à situação onde eu estou, de providenciar, pós uma leitura da situação, de eu sentir que tenho um lugar meio de atriz, e ser atriz sempre foi um desejo. Sempre tive essa vontade, e no entanto dançar é também muito o lugar de representar, não é? De encarnar um personagem, de encarnar qualquer coisa, representar. Então há um lugar em mim de prazer em não estar exatamente dentro, ou possivelmente dentro de mim, do que é que eu sou, ao mesmo tempo que essa identificação parece que está a precisar sempre de uma sugestão.
E aqui, e depois é um bocado aquela pergunta, eu comecei a dançar aos 5 anos, portanto, o que é que veio primeiro, a minha personalidade e as minhas tendências ou o percurso que eu segui, não é? Então com o balé, que foi o primeiro treino assim intensivo que eu tive, cria uma relação muito específica entre, para além da disciplina, que é, não é, de um pedido e de uma resposta, mas estar constantemente à mercê daquilo que alguém vai dizer, está certo, está errado, continua, para. E então esta dependência, não é, de alguém, de uma voz superior, de autoridade, esta minha relação definiu-se, sei lá, acho que me criou de muito cedo esta relação também que acaba por haver um prazer nisso, portanto não há a minha consciência tem críticas em relação a essa relação, mas há um resultado que eu também não acho que seja assim tão negativo, ou seja, acho que é a minha vantagem neste meio de poder usar isso, não a meu favor, mas em potência e ver quanto disso é que há, sei lá, quanto é que há lá para usar e para trabalhar. E então, na relação da criação deste solo, e teve que ser um solo, eu tinha na verdade começado a criar um dueto com uma grande amiga minha e colega, que é a Nina, e tentámos criar um dueto, e eu lembro-me de sentir que uma das maiores dificuldades que senti nessa criação foi de eu não saber bem como é que era o meu método, os meus caminhos para despoltar a criatividade. E entretanto, pronto, não foi só essa a razão que nós não continuámos, foi depois também conflitos de datas, e entretanto o Elefante começou a ter prioridade e comecei a avançar e percebi que tinha que ser um solo para poder também entender o que eram exatamente as questões que são mais pertinentes e mais gritantes. E então o solo basicamente é uma relação direta com a minha necessidade de ter um pedido. E pronto, é literalmente paralelo a exatamente como aconteceu o solo. Foi um pedido, foi uma oferta, foi um convite para eu criar o solo. E eu, ok, então vamos. No entanto, não havia, ainda bem que eu tenho estas condições, porque já tenho aqui vários trabalhos em linha, prestes e desejosos de haverem financiamento e oportunidade para poder criar. Então a peça é, na verdade, muito a resposta ao momento. Também fala muito de uma espécie de um cansaço, desta disponibilidade permanente do corpo enquanto o corpo dançante, que nem falo na peça, mas que é do pescoço para baixo, não é, que mexe muito, e essa vontade de mexer já está um bocado escassa. E no meio também desses questionamentos do que é que será que é esperado, o que é que será que eu devia fazer, não é? São questões, são essas vozes fantasmas que me acompanham. Então havia muito esta sensação de liturgia, de obviamente um medo, o síndrome de impostora, quer dizer, todas estas coisas, não é, que toda a gente que cria aparentemente passa por isso, e foi muito bom saber que, ok, então não, não sou só eu, embora saiba que obviamente na individualidade de cada pessoa toca sempre as várias bolhas de existências, não é? E cada pessoa, a sua individualidade, eu acredito que venha do lugar dessa combinação das várias bolhas alheias. E as minhas são específicas a esta relação constante entre quem me observa e o que é que eu vou providenciar nessa relação. E há um lado que eu acho muito positivo, que é de leitura e de, sei lá, um alerta e uma vibração que acaba por ser presente. Ao mesmo tempo, há uma dependência que é quase como a ausência disso, eu fico, meio, o que é que eu faço, quem é que eu sou? E pronto, e lá está, há temas que são para terapia, há temas que são para trazer para o estúdio e eventualmente para fazer uma peça. O elefante no meio da sala está lá, poderá ser poderá ser vários, poderá ser novo cada vez, em cada lugar, em cada dia que eu faça. Neste momento estamos a falar, o elefante foi feito 3 vezes, aliás 4, um ensaio geral e 3 espetáculos, e cada deles foi completamente diferente. E é curioso porque a peça acabou por ser muito definida, cada etapa, cada passo, cada cena,
a sequência está pré-definida e a peça foi criada no meio de muita improvisação e quase como vou repetir e a repetição nunca era igual a nada do que eu já tinha feito. Então foi uma acumulação de gathering, como é que se diz? Uma acumulação de acolher todas as coisas que surgem no tempo de criação. E eu tinha um desejo de fazer uma peça mais improvisada, no entanto, era necessário para me acalmar, para ser capaz de lidar com o que é que seria essa apresentação, de poder ter uma peça que eu sei o que é que ia ser. E então o Elefante acabou por ser uma coisa programada e definida. No entanto, fiquei muito satisfeita de saber que ainda com essa marcação e organização há uma relação do tempo que é única àquele dia, àquele momento em que está a acontecer a peça, em que está em comunicação com quem está a assistir, que faz com que cada dia seja completamente diferente e para mim isso é muito forte. Há muito, e aí é um lugar também de a minha percepção, portanto, obviamente, e também é aquele momento de decisão, não é? Será que eu vou esperar este silêncio um pouco mais tempo? Será que eu vou acelerar e passar já para a cena seguinte? Portanto, há estas questões que são no momento que eu tenho que decidir, mas agora é em acumulação a cada experiência, a cada espetáculo, em cada apresentação, que eu vou passar por, sei lá, acho que vai ser sempre diferente em nuances, mas não vai ser exatamente um absurdo de diferença, não é? Ou seja, há mais ou menos 2 ou 3 reações possíveis, ou uma gargalhada ou não gargalhada, um suspense, alguém que tosse e que se distrai toda a gente e de repente eu sinto que perdi a atenção. São coisas que acontecem, ou seja, há coisas previsíveis, não é? Então começo a ser capaz de perceber como é que eu no momento consigo estar disponível a esses impulsos que vêm de mim ou que vêm do público. O que é que o público... Uma coisa que eu também entendo é que eu não vou nunca ser capaz de saber totalmente o que é que o público está a experienciar e as reações que eu estou a receber não são exatamente totalitárias, não é? De toda uma experiência. Um silêncio no momento em que eu esperava que houvesse alguma respiração, algum riso, alguma coisa, não haver, a ausência de não quer dizer que não haja essa experiência para a pessoa. Portanto, são afinações da minha percepção. O que eu sei lá, desejo do público, que é para o Elefante, mas que para mim é para qualquer coisa que eu faça e que apresente, enquanto intérprete, enquanto criadora, que é que não haja uma sensação de não percebi nada, ou acho que foi isto, mas tenho a certeza que não está, que estou ao lado, ou seja, que o público se considere alheio à comunicação. Para mim, isto pode soar um bocado espiritual ou um bocado meio mais abstrato, mas eu acho que há uma troca energética, igualmente para mim, que começa quando eu acordo e sei que tenho um espetáculo. Geralmente eu tenho muito pouca energia nesse dia e ando um bocado meio zombie. E eu sei que é porque eu estou literalmente a poupar todas as energias que eu tenho para poder lidar com essa troca de energias, essa demanda, assim como essa sensibilidade para poder estar alerta e poder providenciar. Então é quase como esperar que o público entenda que a responsabilidade do entendimento cabe a mim, não para ditar o que é certo e o que é errado, mas para garantir que eu vou trazer tudo aquilo que eu quero comunicar e o público vai poder lidar com aquilo que consegue entender e consegue percepcionar e consegue imaginar que, sei lá, de repente tenho uma memória, está-me a observar e tenho uma memória de alguma coisa que aconteceu recentemente. Levou para aí. Porquê? Não sei, se calhar eu não tenho nada a ver com essa memória, no sentido intencional da criação do que eu estou a partilhar, mas a pessoa experienciou um desvio do lugar onde está, fisicamente, para um lugar mais abstrato e mais, não é? E para mim tudo isso é um propósito daquela experiência. E quando a pessoa vai embora, depois do espetáculo, para mim o maior desejo é, ainda que haja uma confusão ou uma dúvida, que isso faça com que essa experiência que acabou de acontecer, de ir ao teatro e experienciar, assistir a um espetáculo, que quando a pessoa vai embora, que não seja só, ok, bora beber uma cerveja, bora jantar, onde é que vamos fazer a seguir, que não seja logo assim ou seja, que não seja uma experiência, vejo, vou-me embora e continuo a minha vida.
não é a ambição de mudar a vida da pessoa, mas é que haja algum impacto. Que a pessoa pense, epá, não me senti bem, nunca senti isto, ou não sei bem o que é que é de pensar, mas ao mesmo tempo acho que, ou seja, que haja alguma coisa a acontecer no pensamento. Vai ser, bom, vai ser uma nova sala, vão ser, vai ser só um dia, e eu já tenho, já tenho algumas alterações, mas ligeiras alterações, são coisas de nuance, são coisas de, não há grande, a peça é a mesma, e então vou experimentar o que é fazer outra vez, então acho que é mais, acho que vou estar ocupada com o que é refazer esta peça em 2023. Passou um ano, assim, há uma sensação muito especial de mudança de ano, desta vez para mim. Não estava em Portugal nessa passagem, então estava em Angola, fiquei lá um mês, então foi de temperatura literal, houve uma grande mudança. E então vou para o norte, num outro festival, enfim, há várias questões que também. Eu nem sempre penso as coisas muito concretamente, é uma coisa mais sensorial, então, e também não dá bem para antecipar nada, então acho que estou com muita vontade de fazer a peça outra vez, portanto isso é uma coisa que me agrada, estar a desenvolver esta experiência. Estamos a passar por tanta coisa, não é? Desde os últimos 3 anos ou 2 anos. Eu sinto, não sei se isto é um desejo, mas eu sinto que há uma leveza e há uma conclusão, uma sensação de conclusão. Estou a falar num sentido coletivo, que eu sinto que há ou é aceitação, é uma conclusão de várias emoções assim mais atribuladas e mais esta incerteza com a pandemia, obviamente, que despoltou uma série de coisas, que pôs uma série de coisas em andamento, e acho que há uma noção de que, não sei, se queremos mudar temos que o fazer, se queremos mudança temos que a iniciar, temos que sofrer com isso também, porque não significa que vamos para a mudança porque é uma visão de uma coisa melhor, não quer dizer que seja imediatamente melhor, obviamente, então sinto que há uma noção de pertinência, de missão de individual para que uma coisa maior aconteça. Acho que há mais atenção, há mais leitura, há mais capacidade de escuta, de entendimento de diferenças. Acho que sinto que há uma proximidade maior com o que é visceral e autêntico e genuíno, que está com mais vontade de existir. E acho que há mais demanda pessoal e artística disso. O que é aquilo que surge que é real ou que é completamente fantástico e nos tira daqui completamente. Então, não sei, acho que há... Não é exatamente, estou super esperançosa e acho que vai ser um futuro lindíssimo, mas eu acredito que estamos mais próximos de estar reais, não sei, acho que no meio disto de inteligência artificial e que eu nem sequer percebo muito bem, mas só sei que sinto que é uma coisa cada vez mais artificial, não é? Que é fantástica a nível dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Para mim, eu sou muito pouco tecnológica, sou muito analoga e analógica, analog. Tenho algumas falhas ainda com os português e inglês. Enfim, esta relação com a tecnologia, eu sinto que sou muito mais analógica e sinto que não me sinto tão sozinha nisso, sinto que há muita gente assim também e sinto que há oportunidade de atender àquilo que nós temos desejo ou afinidades e espero que haja mais uma calma coletiva e individual de estar onde queremos estar sem ter que exigir que toda a gente esteja nesse lugar, mas que haja um alerta pela democracia, igualdade, sei lá, sim, que haja uma atenção coletiva e é isso que eu desejo para o mundo, paz e saúde. Mano, muito obrigado. Obrigada também.